Se existe algo que todo ser humano busca, é propósito. Todo mundo tem dentro de si esse desejo de ser completo. E esse processo de autoconhecimento nos leva muitas vezes a questionar o que eu vim fazer nesse mundo. Qual é a minha missão? Qual é o propósito da minha vida? Eu sou resposta, eu sou solução para qual problema? E na verdade essa crise existencial que nós enfrentamos é algo que Deus colocou em nós. A palavra nos ensina que Deus ele tem planos para a nossa vida. Como ele disse ao profeta, antes mesmo de te formar, eu tinha um propósito para a sua vida, você seria profeta nas nações. Da mesma forma, um outro texto vai dizer que ele mesmo escolhe e designa para si apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, cada um na sua missão, cada um cumprindo um propósito. Quando Deus nos cria, Ele tem algo em mente, Ele tem um propósito em mente. E é por isso que o homem ele já nasce com esse desejo, com esse anseio de ser uma resposta, com esse desejo de ter um propósito na vida, de ter um objetivo na vida. E infelizmente, nós vemos muitas pessoas que estão perdidas. Elas vivem frustradas e sem motivação exatamente porque se perderam na busca pelo propósito. Elas se perderam tentando descobrir qual é o propósito da sua vida. E não diferente está a igreja do Senhor. Muitas pessoas estão na igreja, mas estão igualmente perdidos. Não sabem qual é o propósito da sua vida, não sabem qual é o seu chamado, não sabem em que Deus deseja lhes usar nessa terra e vivem assim também. Sem motivação, frustrados, abatidos, sem caminhar para um propósito. E isso me faz lembrar o texto de Lucas 15, quando Jesus ele conta 3 parábolas aos escribas e fariseus. Esses homens religiosos, eles estavam irados com Jesus porque Jesus dedicava tempo e sentava-se à mesa para conversar e se relacionar com as pessoas que eles desprezavam. Os pecadores, os coletores de impostos, aqueles que eram a escória da sociedade. Jesus dedicava tempo a eles, Jesus dedicava atenção a esses homens, a essas pessoas. E os religiosos ficaram chateadíssimos, irados com Jesus. Como você pode fazer isso sendo um mestre? Como você pode fazer isso sendo um rabino entre nós? E todas as 3 parábolas que Jesus conta, elas trazem a mesma verdade central. Jesus queria que eles entendessem que aqueles que se sentiam mais crentes, vamos dizer assim, né? Os que mais conheciam a palavra, os que mais estavam na igreja, na sinagoga, os que mais buscavam a Deus eram, na verdade, os que estavam mais perdidos. Eles se viam tão justos que eles não percebiam que dentro deles não havia compaixão e misericórdia pelos perdidos. E aí Jesus começa então a contar as parábolas, e a primeira parábola que ele conta é a da ovelha perdida. Ele diz que um pastor deixa as 99 ovelhas e ele sai em busca daquela que se perdeu. E ali Jesus ensinava a esses religiosos que ficar se gabando de santidade somente dentro da igreja, enquanto tem muitos perdidos lá fora, é tão insano, é tão absurdo, quanto um pastor não deixar as suas ovelhas para ir buscar aquela que se perdeu. E aí Jesus segue contando a outra parábola da dracma ou da moeda perdida. E ele diz que a mulher busca essa dracma que se perdeu e ela acende a luz, ela varre a casa, ela é persistente, ela vasculha tudo até encontrar. Ensinando para esses homens que Deus ele não mede esforços para resgatar o que se perdeu. Deus ele não mede esforços para resgatar o perdido e eles deveriam fazer o mesmo. A missão deles era fazer a mesma coisa. E por último, Jesus encerra com a parábola do filho pródigo, que é super conhecida também. E embora ele seja o personagem principal da história, na verdade o ponto ali que Jesus estava falando com os religiosos era mais sobre o irmão que ficou do que sobre o filho que saiu. Porque Jesus queria que eles se enxergassem naquele irmão mais velho. A resposta do irmão mais velho estava muito semelhante à deles. Eles ficaram chateados porque alguém estava perdido e foi encontrado. Eles ficavam irritados porque os filhos desprezados agora estavam de volta na casa com honra e com júbilo.
Eu não vou entrar em detalhes aqui nas parábolas, porque eu sei que elas são conhecidas e também tem muita coisa para falar sobre elas, mas eu queria destacar uma coisa aqui que é muito importante. A ovelha, ela se perdeu no campo, o filho, ele se perdeu no mundo, mas a moeda, ela se perdeu dentro de casa. E eu dei a esse vídeo, a essa palavra, o tema Perdidos na Casa. Porque assim como aquela moeda estavam os religiosos e assim também estão muitos hoje, perdidos dentro de casa. Eles estavam dentro da casa do Senhor e estavam perdidos. Assim como existem muitos que estão dentro da casa do Senhor e estão perdidos. Alguns perdidos no pecado mesmo, como a Bíblia chama, são sepulcros caiados. Eles estão com o coração contaminado e estão distantes do Senhor. Mas eu quero falar de uma outra classe aqui. É a classe dos que estão na casa do Senhor, mas estão perdidos sem propósito. E aí eu vou te perguntar, você alguma vez já se questionou qual é o meu chamado? Para que eu nasci? Qual é a minha missão no mundo? Será que todo o meu esforço vale a pena? Será que toda a minha dedicação realmente importa? Será que Deus vê o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer ou eu entendi errado? Será que eu estou no caminho certo? Você se sente perdido? Você se sente frustrado? Sem saber para onde ir, sem direção? Você sente que você não tem clareza acerca do seu amanhã, acerca do seu futuro? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, certamente você é um filho perdido na casa. E eu tô aqui hoje para te ajudar a sair desse lugar, a ser encontrado e trazido de volta para o plano de Deus para sua vida. Eu já estive nesse lugar. Eu já fui essa filha perdida dentro da casa, tentando fazer tudo com as minhas forças, tentando chamar a atenção de Deus, tentando ser a pessoa perfeita. E na verdade, quanto mais eu tentei ser perfeita, mais eu me frustrei. Mais eu me cansei e mais distante eu fiquei daquilo que Deus tinha para minha vida. Mas graças a Deus, que assim como o pastor não desistiu da ovelha, assim como o pai não desistiu de esperar o filho, e assim como aquela mulher que não mediu esforços para encontrar sua moeda, Deus também não desistiu de mim, Deus também não desistiu de você e Ele não mede esforços para te encontrar. A parábola conta que a mulher perdeu uma moeda muito importante. Não era qualquer objeto, mas era algo que possuía grande valor. E a razão pela qual muitas pessoas estão perdidas no seu chamado é exatamente porque estão perdidos na sua identidade. E eu quero perguntar para você, você sabe realmente qual é o seu valor? Você sabe quem você é de verdade? Hoje em dia se fala muito sobre seja quem você quer ser, mas você sabe quem você é? Você sabe aonde você quer chegar? Não é sobre ser quem você quiser ser, é sobre ter uma identidade e ter um destino, ter um propósito na vida. Se você não tem propósito, muito provavelmente é porque, primeiro, você não sabe quem você é. E quando eu pergunto se você realmente sabe quem você é, talvez seja fácil responder assim, claro que eu sei. Mas a verdade é que a maioria não sabe. Nós temos a tendência de linkar o nosso valor àquilo que nós fazemos. Por exemplo, eu sou uma boa pessoa porque eu não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas. Mas você não é bom porque você faz algo bom. O fazer é resultado de quem você é. Entendeu a diferença? Vou explicar melhor. Digamos que você chega para mim e você pergunta quem você é. E aí eu te respondo como todas as pessoas respondem, com a minha profissão. Ah, eu sou Daiane, eu sou pastora, eu sou escritora, eu sou jornalista, eu sou mestranda em teologia e eu te falar aqui o meu currículo. Mas a verdade é que o que eu faço não define quem eu sou. O que eu faço é resultado de quem eu sou. Quem define quem eu sou é o Pai. Então, ser pastora, ser escritora, ser produtora, ser mestranda, isso são coisas que eu faço, mas não quem eu sou.
A resposta correta seria eu te dizer: eu sou Daiane, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou generosa, eu tenho um bom caráter, eu sou amável, eu sou sábia. Só que quanto mais eu colocasse características aqui, muito provavelmente você estaria pensando, ou até está pensando agora: nossa, que menina metida. Meu Deus, ela se acha, né? Você ia pensar que eu tô aqui me gabando das minhas qualidades. Sabe por quê? Porque nós não somos ensinados a ser, nós somos ensinados a fazer. Quando eu te respondo o que eu faço, eu acho que eu tô te dizendo quem eu sou, mas na verdade eu não sei quem eu sou. Eu estou linkando e conectando a minha identidade ao meu serviço, quando na verdade o meu serviço é a resposta, é o fruto da minha identidade. O que eu faço é resultado de quem eu sou e não o contrário. Eu não sou o resultado do que eu faço. Veja bem, porque eu sou amável e sou generosa, eu posso servir no ministério às pessoas. Porque eu sou sábia e bondosa, eu posso servir o meu marido e a minha família. Porque eu sou criativa e inteligente, eu posso escrever livros e trabalhar com produção. O resultado é fruto de quem eu sou. Então não tente encontrar Deus naquilo que você faz, você só vai se frustrar. Tem muita gente perdida no chamado exatamente porque está tentando entender o que eu posso fazer para Deus, o que eu posso fazer no reino de Deus, o que eu posso fazer no mundo. Quando o chamado não é para fazer, o chamado é para ser. Deus não está nos chamando apenas pelas obras das nossas mãos, Ele está nos chamando para um relacionamento de intimidade com Ele. E isso é muito diferente, gente. Isso quebra muitos paradigmas e quebra muitas doutrinas e tradições que nós carregamos na nossa mente, que na verdade são comportamentos limitadores e eles nos impedem de nos aproximar do Senhor e de viver a vida plena que Deus tem para nós. Muitas vezes eu tentei fazer tudo na igreja. Eu tentei ser a pessoa que dava conta de tudo. Eu queria estar em todos os cultos, todas as coisas. Eu queria fazer tudo porque eu achava que assim eu podia chamar a atenção de Deus para mim e de alguma forma eu estava cumprindo a minha missão. Mas Deus me ensinou que na verdade o que mais importa para Ele não é o que eu faço. É quem eu sou diante dEle. É o meu coração, é o tempo que eu dedico com Ele. Isso vale mais do que o meu serviço. Voltando aqui para a parábola, o texto diz que a mulher, ela acendeu a luz e ela varreu a casa sem parar, insistentemente, diligentemente, até encontrar a moeda perdida. Está escrito no livro de Salmos que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Então, se nós quisermos encontrar a nossa identidade, nós vamos precisar acender a luz. Nós vamos precisar nos voltar para a palavra, nós vamos precisar do auxílio da palavra para encontrar quem nós somos, para descobrir quem nós somos, para encontrar a nossa identidade. Colossenses, no capítulo 3, o versículo 3 diz: a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o Messias, que é a nossa vida, aparecer, então vocês também aparecerão com ele. A sua vida está escondida. Escondida de quem? De todos, inclusive de você mesmo. O que significa dizer que se você quiser descobrir quem você é, você precisa ir nele. Você já não é mais o expert em você mesmo. Ele é o expert sobre você. É por isso que a gente anda na contramão desse mundo. Enquanto a humanidade diz assim: eu sou quem eu quiser ser, seja quem você quiser ser, a sabedoria humildemente vai dizer: eu sou o que ele diz que eu sou o que ele diz sobre mim. Eu não sou o que eu penso ser, eu não sou o que eu faço, eu sou aquilo que o meu Pai diz que eu sou. Eu tenho uma identidade. Você sabe que ninguém escolhe o próprio nome, né? São os pais quem colocam o nome nos filhos. E antigamente era muito mais forte isso até do que hoje, mas as pessoas quando colocavam nomes, especialmente aqui nos tempos bíblicos, elas colocavam nomes que determinavam destinos ou que falavam muito sobre o tempo, a estação que eles estavam vivendo naquela época.
Então o seu nome, ele carrega muito mais do que um nome. Ele carrega a sua identidade. Esses dias eu fui pesquisar sobre o meu nome e eu recomendo você fazer isso. E eu achei tão lindo, gente, Deus falou tanto comigo. Porque o meu nome significa divina, significa iluminada, Daiane, alguém que se volta para Deus, que recebeu uma missão de Deus. E eu me senti, porque eu falei, meu Deus, essa sou eu de verdade. Eu me vejo assim porque o meu pai disse isso sobre mim. Eu sou divina, eu sou do céu de verdade. Isso pode ser orgulho para você, isso pode parecer arrogante para você, mas na verdade essa é a maior liberdade que alguém pode ter, é de ter a sua identidade em Cristo. Sabe, todos os rótulos, todas as coisas que as pessoas usam para nos definir, elas não falam sobre nós, elas falam sobre as pessoas que falam sobre nós. Então você pode me definir do que você quiser, mas eu tenho uma identidade. Eu sou divina, eu sou de Deus, eu sou iluminada e eu nasci para trazer luz. Olha, gente, no meu nome tem a minha missão. Talvez o seu nome tenha a sua missão e você nem sabe, você nem foi atrás de saber. A nossa identidade, ela carrega o nosso propósito. Se você quer saber qual é o propósito da sua vida, descubra qual é a sua identidade. E se você quer descobrir qual é a sua identidade, você precisa acender a luz da palavra. Você precisa buscar aquele que sabe. Já que está escondido de nós, então nós precisamos buscar aquele que escondeu. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos buscar o Pai. Talvez alguém já tenha até feito isso com você, né? Te acuse e olhe para você e diz, quem você pensa que você é? E a resposta é tão simples. Eu não sei quem eu sou e é por isso que eu vou ao Pai para descobrir. Quando eu chego no Pai, eu descubro quem eu sou. Eu sou filha amada, eu sou escolhida, eu sou desejada, eu sou a sua pérola preciosa, eu sou o seu jardim regado, eu sou a menina dos olhos de Deus. Ah, quantas coisas nós somos! O Pai nos define tão maravilhosamente bem, Ele nos criou de maneira maravilhosa, extraordinária. E Ele tem planos não só para o meu hoje, mas também para o meu amanhã. O meu futuro é de esperança, o meu futuro é de prosperidade. A Bíblia diz que há um bom futuro para mim, eu não vou sofrer males, porque o meu Pai cuida de mim. Que maravilhosas promessas nós carregamos. Nós precisamos conhecer quem nós somos e para isso nós precisamos conhecer o Pai. Nessa parábola, para muitos, era só uma moeda. Era só uma dracma, mas para a mulher não. Para ela o valor era inestimável e ela não mediu esforços, ela não parou, ela não desistiu até encontrar aquilo que ela tinha perdido. Assim também você é aos olhos do Pai. Você tem muito valor. Deixa eu te dizer uma coisa, o seu valor é inestimável, querido. E o seu valor não está no que o mundo diz a seu respeito. O seu valor não está no que as pessoas dizem a seu respeito. O seu valor não está naquilo que você faz. O seu valor está nos olhos do Pai. Quer saber qual é o propósito da sua vida? Ser quem Deus te criou para ser. Não tem nada mais poderoso do que você ser quem você foi criado para ser. E muitas vezes o que rouba isso da gente é uma palavrinha que se chama comparação. Quanto mais a gente se compara, mais distante a gente fica daquilo que nós fomos criados para ser. Então não se compare, você é único, você é única e o seu valor é inestimável. Agora deixa eu te falar outra coisa. Já parou para pensar que chamado é convite? Muita gente fala assim, eu não sei qual é o meu chamado. Eu tô orando para Deus me mostrar qual é o meu chamado. Eu tô esperando Deus me revelar qual é o meu chamado. Chamado é convite. Isso mesmo. Quem muito procura, na verdade, não entendeu o chamado. Chamado, ele chama primeiro para depois enviar. A gente tem essa coisa, né, esse pensamento de que o chamado é algo que vai além de nós, é algo que é projetado, é algo para frente, para o futuro, para o amanhã, para os outros. Mas na verdade, chamado é um convite para estar perto. Aquele que te chama é o que te capacita. Primeiro você se aproxima, depois ele te envia. A gente tem mania de inverter isso.
Eu quero ser enviado, mas eu não quero ser aproximado. E aí é que mora o grande perigo. Porque para encontrar o seu chamado, você precisa encontrar quem te chamou. Entenda uma coisa, a sua vida só vai ter propósito quando você entender essas duas coisas, identidade e destino. E para você entender isso, e para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu quero te falar sobre Moisés. A Bíblia fala lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, sobre o chamado de Moisés, né? E a Bíblia diz que Moisés, quando ele estava no deserto, ele viu um arbusto que estava queimando, pegando fogo, mas não queimava. Era uma chama que não consumia. E aí o texto diz que, exatamente com essas palavras, Moisés disse: vou aproximar-me e contemplar essa visão incrível e descobrir o motivo deste arbusto não ser destruído pelo calor. Aí olha o versículo 4. Quando Adonai viu que ele se aproximou para observar, Deus o chamou do meio do arbusto, dizendo: Moisés, Moisés, e ele respondeu: aqui estou. E aí ele disse: não chegue mais perto, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é um lugar sagrado. Então aqui a gente já vê claro o chamado de Moisés e como isso aconteceu. Quando Deus viu que Moisés se aproximou, aí Deus fez o quê? O chamou. Primeiro teve que ter o desejo no coração de Moisés de se aproximar para contemplar aquilo que era incrível. E aí quando Deus viu que esse desejo estava no coração de Moisés, Deus chama Moisés e se revela para Moisés. Ele diz: eu sou o Senhor dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí Deus começa a falar para Moisés nos versículos seguintes e revelar para Moisés qual é a missão de Moisés. Deus vai dizer para ele: olha, eu vi como o meu povo está sendo oprimido e eu quero que você vá. Eu quero te usar para libertar o povo, em outras palavras, né? Resumindo todo o texto aqui, eu vou te enviar para você falar com o faraó. Foram as palavras que Deus disse para ele. Então aqui tem duas coisas. Deus se encontrou com Moisés, Moisés encontrou-se com o seu propósito e nisso ele descobriu a sua identidade, o seu destino. E a primeira coisa clara que fica aqui para nós é: o chamado de Deus acontece quando ele percebe interesse e desejo da nossa parte de nos aproximar dele. Como eu falei, muita gente diz: eu tô esperando Deus me dizer qual é o meu chamado. Mas você não tem interesse nenhum em se aproximar de Deus. Não, pastora Dani, fala assim: não, eu vou para todo culto, eu tô em toda a célula, eu participo de todas as coisas, eu tô não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. Mas será que você está só fazendo isso? Ou será que você está realmente buscando se aproximar de Deus? Porque tem uma diferença muito grande e eu já falei para vocês sobre isso. Sabe quando Jesus morreu, que a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo? O véu rasgado, ele nos permite ver vislumbres da glória de Deus, mas também indica um caminho aberto. Diz: olha, a partir de agora você também pode ir, você também pode acessar esse lugar, você também pode se aproximar. Já não é mais uma coisa que só os sacerdotes podem fazer, só os líderes podem fazer. Você pode acessar esse lugar, você pode se aproximar de mim. É como se Deus deixasse um recado para nós: você pode vir e você pode contemplar. Moisés disse: eu vou me aproximar e contemplar essa visão incrível. É algo maravilhoso, sabe? O reino de Deus, a presença de Deus é incrível, é maravilhosa. Não tem como você conhecer essa presença e simplesmente ignorar. Era tão difícil para Moisés. Imagina, ele estava vendo uma árvore pegando fogo, mas a árvore não se consumia. Era surreal. Como isso pode acontecer? Como isso é possível? É tão diferente do que eu estou acostumado. É tão além da natureza, da criação, é tão além daquilo que a gente consegue fazer, é tão além do nosso natural. Isso só pode ser sobrenatural. Eu vou me aproximar. Agora eu pergunto: como que tem um monte de crente dentro da igreja que não deseja se aproximar? Gente, será possível? Tem alguma coisa errada? Como que a gente está na casa do Senhor e tá como esses escribas e fariseus, como esses religiosos que não se aproximam? Na nossa boca só tem crítica, na nossa boca só tem julgamento. A gente reclama do som, reclama da luz, reclama do calor, reclama do frio.
Reclama de uma coisa, reclama de outra, porque ninguém me visitou, porque ninguém me ligou, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. São tantas coisas que a gente começa a reclamar, quando na verdade a gente está perdendo o propósito central da história inteira, que é a gente se aproximar. Pra que eu tô ali? Pra me aproximar. Existe algo incrível que Deus está fazendo. Existe algo sobrenatural que os meus olhos podem contemplar, porque o caminho está aberto, o acesso está liberado, mas eu prefiro ficar aqui só vendo de longe. A gente não faz como Moisés, que se aproxima para ver, que se aproxima para contemplar, a gente fica olhando de longe. Aí reclama depois, porque Deus só faz na vida do fulano, Deus não faz na minha. Não, porque só acontece na vida do ciclano, não acontece na minha. Será mesmo que é porque só acontece na vida do outro ou é porque a gente não quer se aproximar? Uma vez que você decidir se aproximar e contemplar, eu te garanto que ele se revela para você. Ele fez isso com Moisés e deixou um exemplo para nós. O texto diz: quando Deus viu que Moisés se aproximou para observar, Deus o chamou. Você quer descobrir qual é o seu chamado? Se aproxime. Chamado é convite. Eu volto a dizer. Essa frase você não vai esquecer. E a outra coisa aqui nesse texto: identidade e destino estão escondidos no chamado. Se você não tem clareza da sua missão, talvez seja porque você esteja vendo a sarça de longe. Sabe? Era uma visão incrível. Era uma revelação poderosa, é um encontro tremendo, é uma presença gloriosa. Mas ainda assim, muitas vezes a gente escolhe ser o espectador à distância. Mas de longe, você só vai ter isso, o vislumbre. A decisão é sua de se aproximar. Só que quando você se aproxima, tem algo que você precisa fazer. Deus disse para Moisés: vem, Moisés, mas tire a sandália dos seus pés. Porque o lugar que você está é um lugar santo, é um lugar sagrado. Tirar as sandálias é tirar o seu limite de proteção. Sabe, aquela coisa de você buscar Deus só até determinado ponto? Senhor, eu vou te buscar até aqui. Se o Senhor não fizer também, eu já... A gente começa a colocar limites para o que Deus vai fazer, para onde Deus vai tocar, para que áreas Deus vai entrar, para o que Deus vai mexer. A gente quer que Deus seja nosso servo e não nosso Senhor. E aí tá tudo errado. Daí já quebrou todo o princípio. Então eu quero te dizer uma coisa hoje. Não seja um filho perdido dentro da casa. Escolha se aproximar. Deus tem um chamado para sua vida. E o chamado é para você se aproximar. Quando você se aproximar do Pai, aí sim você vai ter a revelação da sua identidade e do seu destino. Quando Moisés se aproximou, Deus disse para ele: eu sou o Deus dos seus pais, ou seja, eu sei quem você é, Moisés. Eu conheço a sua história, eu conheço a sua família, eu sou o teu pai. Eu te dei um nome, eu te dei um destino. A sua missão, Moisés, é ir libertar o meu povo. Eu estou vendo que o meu povo está escravizado, eu estou vendo que o meu povo está sofrendo e eu quero usar você. Deus vê o sofrimento do povo. Não pense você que Deus está indiferente a todas essas atrocidades que estão acontecendo na terra, que estão acontecendo no Brasil. Deus não está indiferente, Deus não está surdo para o clamor da igreja, Deus não está surdo para o clamor do necessitado, Deus não esqueceu do órfão, Deus não esqueceu da viúva, Deus não esqueceu do estrangeiro, Deus não esqueceu, Deus não ignorou, Deus está vendo, mas muitas vezes Deus está esperando você, Moisés, para ser o libertador. Deus está esperando você se aproximar para poder te usar. Deus está esperando você se aproximar e se posicionar dizendo: Senhor, é tão maravilhoso que eu vou me aproximar. Eu preciso descobrir qual é o motivo desse arbusto não estar sendo destruído pelo calor. Tem algo que eu não estou sabendo. Sabe? É isso que Deus espera, que a gente deseje conhecer mais. Parar de ler a Bíblia só para dizer assim: não, já li a Bíblia hoje. Mas não, eu tenho que descobrir qual é o mistério disso aqui. Tem algo que Deus está me mostrando que eu ainda não consigo ver com os meus olhos naturais. É algo sobrenatural, mas eu vou me aproximar. Eu vou me aproximar para conhecer. Eu vou me aproximar para entender. Eu vou descobrir o que Deus tem para minha vida. Não na força do meu braço, não na força do meu serviço. Eu vou me aproximar para conhecer quem Deus é e o que Ele está fazendo. E assim eu vou me encontrar. Eu vou descobrir quem eu sou e para que Deus me criou. Qual é o propósito da minha vida. Não esqueça. O propósito da sua vida é ser quem Deus te criou para ser.
Encontre o Senhor e seja por Ele encontrado. Que Deus te abençoe, se esse vídeo, se essa mensagem alcançou o seu coração. Se você conhece alguém que também está perdido na casa, eu quero te pedir, envie esse vídeo, compartilha. Nós precisamos resgatar esses Moisés que estão perdidos, vagando no deserto, para que eles sejam reposicionados de volta ao seu propósito e possam cumprir a sua missão. Descobrir quem são, descobrir sua identidade em Deus e cumprir a sua missão. Nós sim temos uma missão e ela está escondida no Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.